Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos ao Longe Talks de novo. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente vai hoje ter uma conversa muito, muito bacana, né? O livro da Leila está aqui, viu, Leila? Virou. Ah, que bom, que bom. A Leila está com a gente hoje, que é a autora desse livro que a gente vai falar, Hormônios Não Me Ouçam, e o Zé Luiz, né, que a gente está trazendo uma coisa que eu acho muito bacana, é quando a gente fala de longevidade, de alguns assuntos, eu acho que a gente tem que trazer todos para a mesma conversa, principalmente quando a gente fala de menopausa, né? Por que não? Sim. Não é assunto só de meninas, não é assunto só de mulheres, é assunto, e como ele mesmo diz, né, Jéssica, tem duas vítimas aí, né? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a Leila Rodrigues, eu vivo em Minas Gerais, eu sou escritora. Em 2020 lancei o livro Hormônios Me Ouçam em Plena Pandemia, onde eu falo da minha história com a menopausa. Eu sou uma mulher que entrei no climatério aos 41 anos e tinha um filho de 4, um de 17, muito jovem, assim, né? Foi muito inesperado para mim aquele momento, muito tumultuado, e quando eu estava naquele momento ali, eu sabia que eu queria fazer mais pelas mulheres, se eu conseguisse passar por tudo aquilo ali. E foi assim que tudo aconteceu. Eu hoje faço um trabalho com mulheres em situação de alta vulnerabilidade na menopausa, e o livro, né, eu quis contar a minha história. Ele não é um livro técnico, ele não é um livro de um manual de menopausa, não. Ele é um livro da minha história, ele é um livro de crônicas, onde eu conto a minha história com a menopausa, como eu enfrentei, o que eu passei, os meus desafios, né? E eu acho que o que foi mais interessante, porque as pessoas se identificaram, as pessoas leem e me mandam mensagem dizendo, olha, você escreveu, era eu ali naquela página, eu me vi naquele momento, eu me vi naquela situação. Então foi muito surpreendente para mim como as pessoas receberam o livro, como elas têm recebido, os homens terem lido o livro também, que eu acho que foi muito legal, tem sido, né, eu recebo feedbacks dos homens que leram o livro, e ficou muito claro para mim o quanto a gente ainda tem de desinformação no tema, o quanto a gente ainda precisa trabalhar nele, né, e levar o tema menopausa aí para as casas, para as famílias, para as rodas de conversa. É bem interessante, Leila. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua visão, né, na hora que você passou por isso, né, Uhum. e o que isso impactou na tua relação com seus filhos, na relação com teu marido, parceiro, e como é que isso impactou na sua vida de trabalho, né? Sim. Olha, eu quando, na minha menopausa, no meu climatério, a minha turma toda era muito jovem, eu trabalhava com tecnologia, e eu tinha 2 pessoas mais velhas que eu, e essas 2 pessoas ainda não tinham entrado no climatério. Olha que interessante. Elas eram bem mais velhas que eu e não tinham entrado ainda. E o que eu fiz foi levar o tema para todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalhou comigo ali ficou sabendo o que era a menopausa e acabou entendendo de alguma forma, porque eu envolvi aquelas pessoas. Acho que foi o meu primeiro trabalho corporativo, foi na minha empresa, né? E o que mais interessante disso hoje, quando eu vou nas empresas, eu contei, né, na conversa com o Zé em São Paulo, que eu fiz uma palestra só para homens, porque às vezes eu faço para o público misto, é muito normal eu fazer para homens e mulheres. E quando eu faço só para homens, o quanto eles ficam à vontade e eles se dão conta de que estão envolvidos, de que ela vai acontecer na vida deles, daquele casal, da esposa deles, da colega de trabalho, da irmã, em algum momento.
E isso é muito interessante. E agora, voltando para as corporações, eu acho que tem um hiato aí, um silêncio que não é falado, que essa mulher, às vezes, ela se sente improdutiva, ela se sente cansada, e tudo leva ela a achar assim, eu não sirvo mais, a ponto, às vezes, até de sair, de pedir demissão. E isso não é conversado nas empresas. A palavra menopausa não entra no discurso. E o que acontece? Perdem as corporações, porque às vezes perdeu um bom profissional, uma boa profissional, uma pessoa que tinha muito a contribuir, uma pessoa que ainda podia crescer, ainda podia assumir um cargo mais alto de direção, e ela sai porque ninguém falou sobre isso, sabe? E enquanto que se você pode acompanhar, se você pode se inteirar, se você pode... Hoje a gente já tem programas para empresas chegando aí, e programas muito interessantes que vão acompanhar essa mulher, né? Propor algumas... Gente, são melhorias, são coisas, às vezes, tão simples e que podem fazer diferença na vida dela, para ela passar por essa etapa, né? E ninguém perde, ela continua trabalhando, ela continua produtiva, ela continua ali colaborando, contribuindo com a empresa. Mas é preciso haver uma aproximação das corporações com o tema. A gente ainda está bem distante disso. Assim, esse é um movimento que está começando, né? Está dando seus primeiros passos aí no Brasil. E é difícil, né? Se a gente for pensar assim, a mulher como protagonista, entra a questão da mulher engravidou, já é complicado no mercado de trabalho. A mulher entra em menopausa, é complicado no mercado de trabalho. Fica difícil, né? O desafio, ele é muito grande. E o principal problema nessa história é a desinformação. Porque se fôssemos bem informadas sobre tal, né, a gente não atuava tanto na tentativa e erro, as soluções, né, chegariam mais rapidamente, mas como ainda há uma desinformação muito grande, essa mulher, ela provavelmente essa pessoa que o Zé acabou de comentar, ela demorou para chegar num tratamento correto, no que a gente chama de... Porque são um conjunto de coisas que ela tem que fazer. Quem dera se fosse só um tratamento, não é. Então, eu acho que isso também agrava a situação. Partilha um pouquinho como é que foi para você, quais eram os sintomas, o que você sentiu inicialmente. Eu pergunto que, assim, apesar de eu ser da área da saúde, né, eu sou muito mais voltada para a saúde mental e realmente essa parte para mim, apesar também de ser mulher, não entendo, tá? Confesso que... E aí eu queria entender um pouquinho quais foram os sintomas, quando é que acendeu um alerta, não é isso? Eu não tive esse start, eu não percebi os sinais. Quando aconteceu comigo como com a companheira do Zé. Quando eu percebi, eu também já estava no meio. Aliás, quando eu percebi, eu já não menstruei mais, e nunca mais. Os meus 3 principais sintomas: a enxaqueca, a insônia, eu passei a não dormir. Não dormir. Como que você trabalha no dia seguinte se você não consegue dormir? É muito difícil. Daí eu acho que essa questão das corporações, de a gente ter uma ponte aí com essa mulher, porque a questão do sono, e a insônia, ela não conta que teve a insônia, porque ela tem que trabalhar, ela não pode dizer, é algo que fica também na surdina, que fica muito em silêncio, né? Mas o que eu tive que me incomodou mais foi a enxaqueca, essa insônia, e eu tive um ganho de peso muito rápido. Eu sempre fui muito magra, e quando eu entrei no climatério, eu engordei 10 quilos em 6 meses. E fora, eu acho que tem um aspecto aí que, né, Leila, pelo menos comigo aconteceu, de o próprio preconceito com relação à menopausa, colocando a menopausa num lugar de o envelhecimento, você está ficando, né? Você está perdendo tudo aquilo que você tem, então você
você mesmo se esconde um pouco nisso. Né? É o marco zero da velhice. É bem isso. E aí você esconde de não querer passar. Você fala, não, acho que não é bem isso, né? Peraí. E também não é, pressão, né? A pressão, eu acho que a pressão também, e aí entra uma pressão em cima da mulher, né, dos padrões, né? Eu vejo as mulheres ainda muito sozinhas, lutando para resolver o problema, e ela está resolvendo o problema para o parceiro. Muito importante que o casal passe juntos e que se redescubra, e que se, sabe, isso eu acho que é o fundamental para os casais sobreviverem a uma menopausa. E aí você vê, voltando para a corporação, quantos homens tem ali que estão ali prestando o seu serviço, vivendo esse problema dentro de suas casas toda noite, e que vai trabalhar no dia seguinte tão mal quanto a mulher dele. Então ficam duas pessoas abaladas dentro de uma casa, não se toca no assunto, ninguém conversa, né? Cria-se essa distância, a vida acaba ali juntos, né? E depois eles não acabam, ou eles são amigos, né, dentro de uma mesma casa, ou em alguns casos nem amigos, né? O final desse silêncio, ele é muito ruim, ele é ruim para todo mundo. E as meninas, há que se entender que o nosso órgão de prazer, ele não morre, ele não envelhece. E ele tem uma capacidade de prazer enquanto estivermos vivas. Só que nós não fomos educadas para isso, nós não sabemos usar a nossa sexualidade a nosso favor. Nós somos uma geração que foi criada para servir. Talvez o recado que precise chegar nos meninos nesse exato momento é que essa mulher agora também, ela não quer mais te servir. Mas talvez ela queira se divertir com você. É diferente. Porque a menopausa também faz com que a gente reveja todos os nossos valores. Ela vai entrar tanto nos problemas dela que ela vai rever tudo. Vocês podem perceber que ela começa a não querer usar salto alto, ela não usa mais aquela roupa apertada, muito justa, ela não usa mais aquele sutiã de bojo que aperta. Ela vai fazendo escolhas, ela começa a mudar a mulher. E nessas escolhas ela precisa rever a sexualidade dela. E se puder ser junto com o parceiro, pode ser maravilhoso. Pode ser uma redescoberta, um recomeço, uma forma diferente, talvez até muito mais divertida de viver a sexualidade dali para frente. É o compartilhar e a informação, né, que eu acho que aproxima Sim. isso. E você tocou, Leila, num ponto que eu acho que é muito importante, a gente aprender juntos, porque na verdade não existe manual, né? Como você mesmo falou, você traz no livro a sua realidade, que me aproxima porque tem muitas coisas em comum, mas não tem manual. Então a gente tem que aprender juntos, assim como o Zé Luiz teve que aprender junto, sabe? E isso é que é a questão mais bonita que tem, porque você deixa de encarar a menopausa como uma coisa isolada, negativa. Ela vai trazer os percalços? Vai, como tudo na vida que se transforma, ele traz, né? Não tem só bônus, a vida tem ônus e bônus, né? Então, vai trazer isso, mas na medida em que a gente tem a informação, o compartilhamento, por isso que é muito importante a gente pôr isso aqui que a gente está fazendo agora, pôr na mesa, né? Pôr na mesa homens, mulheres, é isso que você falou, a gente vai se reinventar aos 50 e se reinventar de várias formas, com homens também, eles juntos, como parceiros. Aí passa até a relação ser diferente, um novo momento, né, que você mesmo colocou.
muito, essa tua fala, eu acho que traz uma coisa muito rica num momento em que talvez a gente... eu tenho muita preocupação, às vezes, da gente falar de alguns assuntos e falar, talvez, da menopausa num aspecto muito técnico. Por quê? Porque esse lado da menopausa que a gente vive e que é único para cada mulher, também é único para cada casal, né? Sim. Então, trazer essas reflexões eu acho que é muito legal. E a gente precisa, sim, trazer o tema, né, à nossa realidade, levar o tema para as corporações, para as empresas. Eu acho que a gente só tem a ganhar, inclusive com a produtividade dessa mulher, que essa mulher ainda tem muito a contribuir com o mercado de trabalho, muito, né? A gente está longe de parar. Então, que a gente pause para as coisas boas da vida, mas que a gente pratique o menos pausa aí nesse momento, porque, né, a gente ainda tem muito o que oferecer. É isso que eu acredito de verdade, né? Todo mundo que ficou aqui com a gente até aqui, foi ótimo. Estou aqui quando vocês quiserem, foi um prazer. Podem me chamar de novo, porque eu venho sempre que vocês quiserem. Tá? Olha, muito gostoso mesmo. Muito obrigada, Leila. Muito obrigada, Zé. Obrigada, Jéssica. Como é que compra o livro, Leila? A gente esqueceu de falar isso. Sim. Tem gente perguntando. Olha, o livro está nas grandes livrarias, aí você encontra também nas livrarias virtuais e no link da bio do meu Instagram, Menos Pausa Mais Vida. Até a próxima. Obrigada, gente. Para quem participou. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Um beijo enorme.